Bom dia. Bom dia. Estamos a chegar ao final do mês de abril. Ainda não é o último domingo, mas rapidamente caminhamos para lá. E é bom estarmos hoje juntos neste dia para cultuarmos o nosso Deus. E queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. E olhando para vós, vejo que têm desfrutado delas e que possa assim continuar e que elas possam nos sustentar neste mundo em que nós vivemos. Que nós possamos estar agradecidos pela salvação que temos em Cristo, que possamos estar agradecidos pela paz que o mundo não nos pode dar, somente o nosso Deus dá e ela permanece. E queremos também dar as boas-vindas a todos aqueles que nesta manhã nos dão a alegria da sua presença, que nos estão a visitar, e temos conosco pessoas que estão pela primeira vez e nós temos um hábito de pedir às pessoas que estão pela primeira vez para ficar de pé, nos dizer o seu nome, mas isso a quem se sentir à vontade para o fazer. Quem não estiver à vontade pode permanecer sentado, não há qualquer problema, mas se algum dos irmãos, dos amigos está pela primeira vez e não se importa ficar de pé, então poderá fazê-lo. E temos ali um senhor que chegou bem cedo, então... Então, são muito bem-vindos, que Deus vos abençoe. Tá bom? Pode fazer o favor de sentar. Todos os demais irmãos são bem-vindos. Temos alguns que têm estado conosco e alegramos-nos com a vossa presença. É bom nós fazermos parte desta família que toma o nome do Senhor Jesus. E queremos, no início deste culto, lembrar-vos de algumas das nossas atividades. Lembrar as atividades que vamos ter na próxima quarta-feira, se assim Deus quiser. Teremos a nosso culto de oração e estudo bíblico presencial às 16 horas e mais tarde às 19 horas através do Zoom, através então desta plataforma podemos também estar juntos. No próximo sábado, e quero lembrar aos alunos de música que no próximo sábado há aula. O Miguel, se Deus quiser, já estará de volta no próximo sábado. Então, não se esqueçam de fazer o trabalho de casa. Eu sei que há trabalho de casa. Não deixem tudo para o último dia. Façam para que, então, quando o Miguel regressar, possa vos ver empenhados e possa, então, ver também a vossa dedicação ao estudo. Então, não se esqueçam, no próximo sábado, às 14h30, e também no próximo sábado, a reunião dos adolescentes e jovens, às 15h30. Então, lembrar-vos desta reunião e também exortar os adolescentes e jovens que estão aqui e que não têm estado, para poderem estar na reunião, então, no próximo sábado, às 15h30. No próximo domingo, o culto vai ser dirigido pela área de evangelização e missões, vai ter esse cunho evangelístico e por isso também vamos estar presentes para sermos exortados a fazermos o nosso papel de testemunhas, sendo testemunhas aonde nos encontramos. E também para os casais, quero desde já deixar esta atividade para que possam notar na vossa agenda, dia 13 de maio, sábado, às 17 horas, então vamos ter um encontro de casais. E é um tema bastante sugestivo, emoções à flor da pele. Às vezes nós não sabemos lidar com as nossas emoções, às vezes não sabemos lidar com as emoções do nosso cônjuge, então vamos ter esse tema e vai ter uma abordagem dupla. Uma abordagem clínica e uma abordagem pastoral. Vamos ter conosco a irmã Arlete Castro, que é psicóloga, que vai então estar a fazer essa abordagem a nível clínico, e temos o seu marido, o irmão Luís Castro, que é pastor, que estará então também a dar essa perspectiva pastoral. Então, dia 13 de maio. E este é um casal que tem experiência nesta área. Ele tem trabalhado com casais, em parceria com a ABLA, que é a Associação de Beneficência Luso-Alemã. Então, eles têm uma casa onde acolhem casais, onde cuidam de casais
para que esses casais possam cuidar outros. Então, tem tido essa assistência a casais em dificuldades e por isso será bom nós então também os termos conosco e sabemos lidar com as emoções, porque todos nós temos emoções, nós somos seres emocionais e às vezes não é fácil e por isso pensamos no Encontro de Casais e pensamos nesse tema e desde já exorto a todos os casais para estarem presentes nesse sábado, dia 13 de maio às 17 horas. Então, só alguma das informações que queremos deixar convosco. E agora, então, vamos orar. Vamos nos dirigir ao nosso Deus. Nós, no domingo passado, estivemos e temos vindo orar pelo irmão João David Santos. Ele já partiu para o Senhor. Na segunda-feira, então, o Senhor o chamou à sua presença. Vamos orar pela sua esposa, vamos orar pelos seus pais, pela sua irmã, pelos seus sobrinhos, por todos aqueles que estão a viver este momento de luto. Uma vida tão ativa, um jovem que partiu. E não é fácil lidar com a dor, não é fácil lidar com o luto. Então vamos orar por estes nossos irmãos que estão a passar então por essa situação difícil nas suas vidas. E vamos também orar uns pelos outros, vamos orar por nós também, vamos orar por os nossos irmãos que estão doentes, para que Deus possa estar a restaurar a cada um. Então, enquanto a Filipa vai estar a tocar o prelúdio, vamos então aproveitar este tempo para nos dirigirmos ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Li o Salmo 100, este salmo bem conhecido, que nos convida a celebrarmos, que nos convida a louvarmos ao Senhor. Porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é fiel. É isso que nós vamos estar agora a cantar. Vamos estar a cantar o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E convido-vos a ficarem de pé para juntos então podermos erguer o nosso louvor a Deus. Servir ao Senhor com alegria.
E vamos continuar a louvar ao nosso Deus e a dizer aleluia, amém. Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E assim estaremos então a cantar um hino. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. Então continuemos esse espírito de adoração a louvar aquele que é digno dela. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. De todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção, aleluia, amém. Alegres com fervor, aleluia, amém. Rendei a teu louvor, aleluia, amém. Ele nos guiará, sempre nos guardará, nunca nos faltará, aleluia, amém. Voz venham tremer, aleluia, amém. Com toda a sua lei, aleluia, amém. Oh, adorai a Deus, sempre vós filhos seus, na terra e lá no céu, aleluia, amém. E vamos agora continuar a adorá-lo, agora através de uma oração, e convido os irmãos que desejem continuar a sua adoração, que possa fazê-lo por meio desta oração. Senhor, recebe a nossa adoração, Senhor, com amor, estamos aqui, Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar e nos tornar também capazes de sermos fortes e vencedores, em nome de Jesus, amém. Obrigado, nosso Deus, porque merece ser louvado. Nós estamos aqui para te louvar e te adorar. Esperamos da tua bênção, ó Deus, junto da tua igreja e junto das nossas famílias. Estenda a sua mão a todos nós, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Podem fazer o que for sentarem. Louvar, adorar a Deus não envolve apenas as nossas palavras. Envolve também os nossos atos. Envolve também a nossa entrega. Porque Deus não quer que nós apenas cantemos bem. É bom nós usarmos a nossa voz, é bom nós cantarmos com todo vigor. Mas é bom também nós o adorarmos através da forma como vivemos neste mundo, da forma como nós nos entregamos a Ele. E o cântico que nós vamos cantar tem como título: Dou-te o meu coração e todo o meu ser, para ti quero viver. Em todo o meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Porque às vezes pode haver a tendência de nós apenas adorarmos a Deus enquanto estamos aqui, durante 1 hora, durante 2 horas, mas a nossa adoração ela deve se verificar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aquele que verdadeiramente se entrega ao Senhor
tem uma vida de adoração. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, rogou o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E que assim possa acontecer, que também possa haver essa entrega da nossa parte, que nós possamos nos entregar ao Senhor, que nós possamos dizer ao Senhor para destruir todos os deuses que estão na nossa vida, para que Ele possa ter a primazia, para que Ele possa ter o lugar central no nosso coração, a fim de que nós possamos andar e fazer a sua vontade. E enquanto estaremos a cantar este hino de louvor ao nosso Deus, de consagração, também teremos a oportunidade de consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas. Também eles são expressão do nosso amor, são expressão da nossa gratidão e do nosso louvor. Então, vamos cantar este cântico, e quem desejar então pode vir aqui à frente e dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas.
Sim, Pai querido, aqui estamos diante de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que nos conheces tão bem, que conheces o nosso levantar e o nosso deitar. Mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca para pronunciarmos, seja que palavra for, Tu já sabes, Senhor. Tu nos sondas e nos conheces. E, Pai querido, Tu conheces a nossa vida. Tu sabes aquilo, Senhor, que nos preocupa, Tu sabes aquilo que nos alegra, Tu sabes, Senhor, aquilo que são os nossos planos. Tu conheces, Senhor. E por isso pedimos, Senhor, se há alguma coisa em nós que não está de acordo com a Tua vontade, se há alguma coisa em nós, Senhor, que nos está a afastar de Ti, que está a ofuscar a nossa vista para que não contemplemos a Tua glória, para que não possamos sentir a Tua presença, que Tu possas remover. Que Tu possas estar a operar para que aquilo que nós acabamos de cantar seja uma realidade em nós, para que o nosso coração Te pertença totalmente, para que o nosso ser possa ser usado para a Tua glória, que as nossas mãos possam ser instrumentos de graça, instrumentos de salvação, instrumentos de misericórdia para aqueles que nos rodeiam, Senhor. Que Tu possas estar a operar em nós, que possas estar a remover, Senhor, aquilo que são as nossas ambições, aquilo, Senhor, que são as nossas inclinações carnais, para que verdadeiramente Tu sejas o nosso Senhor e Tu possas dominar sobre nós. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, Tu continuas a derramar as Tuas bênçãos sobre nós. Tu continuas-nos a dar vida, continuas-nos a dar saúde, continuas-nos a dar forças, continuas-nos a dar o sustento para cada dia, continuas, Senhor, a trazer alegria e paz ao nosso coração. Pai querido, que possas, Senhor, receber a nossa gratidão, o nosso louvor. E que também possas receber esta expressão que tivemos a oportunidade aqui de exprimir através da dedicação dos dízimos e ofertas. Que também eles possam ser usados da forma adequada, que aquilo que nos fica, Senhor, possa ser usado com sabedoria, possa ser usado por Ti, Senhor, para que possamos então ter os recursos, Senhor. Que possas estar com a nossa saúde, para que não haja necessidade de gastarmos dinheiro com medicamentos, que possas estar com a nossa vida, para que não surjam imprevistos que nos possam levar, Senhor, a despender. A nossa vida está em Tuas mãos. E nós sabemos, Senhor, que é Tu que nos guardas. E por isso, Senhor, que Tu possas estar a guardar o nosso coração, a nossa mente, para que em tudo possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje queria vos propor um grande desafio. Quem é que não gosta de desafios? Acho que todos nós gostamos de desafios, sobretudo os jovens. Gostam de ter ali os picos da adrenalina lá em cima, gostam de desafios. E hoje quero vos propor um grande desafio. É um desafio difícil de cumprir. É um desafio que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. E nós vamos olhar para a última secção em Mateus capítulo 5. Nós, durante algumas semanas, olhamos para as várias secções que nós temos neste capítulo, Mateus capítulo 5. E antes de avançarmos, eu quero chamar aqui as crianças. Obrigado, irmãs, por me chamarem a atenção. Já estava aqui a lançar-vos desafio, mas primeiramente vamos orar por estas crianças, pelo seu culto infantil. Quando não se tem anotado, às vezes a memória falha-nos. Mas como eu vi as irmãs levantando-se, as crianças também, percebi que não... Tem que vir a mãe acudir. Vamos então orar por estas crianças. Senhor nosso Pai, quão bom é nós podemos ter criança no nosso meio. Obrigado, Senhor, pelos seus pais. Obrigado pela preocupação que eles têm de trazê-los aqui, Senhor, para poderem ouvir a Tua palavra, para poderem, Senhor, estar entre nós, poder fazer parte desta família. E, Pai querido, o nosso desejo é que eles possam crescer em Ti. O nosso desejo é que o seu coração possa ser transformado por Ti, que eles possam vir-te a conhecer, que eles possam vir a entregar-se a Ti, que eles também um dia, Senhor, possam te tratar por seu Pai e seu Senhor, Senhor. Que possas estar a operar nele, que possas estar a usar os pais
que eles possam, Senhor, continuar a transmitir a Tua palavra com fidelidade, que a sua vida possa ser um exemplo, para que, diante dessa coerência que eles vivem, Senhor, eles possam ser tocados. E obrigado, Senhor, porque nos dás a nós também a oportunidade de cooperarmos com estes pais. E, Pai querido, nós queremos Te entregar nas Tuas mãos as irmãs que hoje vão estar com elas, para que Tu possas usá-las, Senhor, para transmitir a Tua palavra a estes seres tão pequenos, mas que nós esperamos que cresçam em Ti, Senhor. Isso peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, bom culto. Muito bem, então voltamos ao grande desafio. Esse grande desafio que nós encontramos então na última secção de Mateus capítulo 5. E como vemos neste capítulo, Jesus procurou ao longo dele explicar alguns mandamentos. Alguns mandamentos que estavam a ser distorcidos pelos líderes religiosos. Alguns mandamentos que estavam a ser distorcidos pela população judaica. E chegamos então a esta secção em que nós vemos um grande desafio. E este desafio aqui que o Senhor apresenta aos seus discípulos e apresenta-nos a nós é o desafio de amarmos os nossos próprios inimigos. Quão grande é este desafio? Aquilo que Jesus transmitiu aos seus discípulos, aquilo que Jesus nos transmite aqui é algo duro e penoso. Pelo menos o é para mim e penso também o será para os irmãos. Mas é algo necessário, é algo urgente para que se projete, para que nós possamos comprovar a nova vida que temos em Cristo Jesus. E esta passagem, possivelmente é a passagem central, é a passagem que nós mais conhecemos do Sermão do Monte, mas também é a mais difícil de se cumprir. E em todo o Novo Testamento, esta passagem possivelmente é a passagem onde nós vemos tão concentrada a ética cristã. Como é que essa ética se deve verificar nas relações interpessoais? Porque esta secção, este desafio, leva-nos a contemplarmos a essência do cristianismo. A contemplarmos então esta essência na vertente prática. Como é que nós, como crentes, nos devemos relacionar com os outros? E este texto que já vamos ler, ela transporta-nos das palavras, das boas palavras para as boas ações. Ela transporta-nos dos sentimentos que possamos ter para os nossos comportamentos. E este desafio é um desafio contra a natura. Este desafio leva-nos a excedermos as expectativas, aquilo que se espera de uma pessoa. Este desafio é remar contra a corrente. É nós remarmos contra aquilo que é a prática neste mundo. Que é pagar na mesma moeda. No entanto, Jesus aqui diz claramente que não deve ser assim. Implica uma prática de vida que supera as nossas expectativas. E vamos então ler, para nós então temos o texto bem presente e ficamos desde já com este desafio nas nossas mentes. Mateus capítulo 5, de 43 a 48, diz assim: Ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então Jesus começa aqui a apontar para o mandamento. Encontramos aqui o mandamento do amor.
amarás o teu próximo. E nós encontramos este mandamento em Levítico 19, 18. Está bem lá no texto, bem claro, nós o encontramos ali. No entanto, nós encontramos aí uma segunda frase: e odiarás o teu inimigo. Mas isso não é bíblico. Esta frase não é bíblica. Esta frase nós não encontramos no Velho Testamento. Eles estavam corretos ao dizerem amar ao próximo, mas não entendiam quem era o próximo. Não entendiam quem era aqueles a quem deviam amar. Lembram-se daquele doutor da lei que se aproximou de Jesus e lhe pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus vai lhe mostrar que o próximo não são apenas aqueles, como o título, a palavra diz, que estão próximos. Não eram apenas os judeus, mas são todos. O nosso próximo são todos aqueles com quem possamos conviver. Eles canalizavam o seu amor para aqueles que podiam retribuir em amor, para aqueles que podiam também amá-los. Então era assim que eles faziam. Eles amavam os seus para serem amados. E esse amor era um amor egoísta. Era um amor que exigia uma contrapartida, exigia uma retribuição da outra parte. Não era o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor é altruísta. É um amor que se dá. Mas se eles estavam certos ao dizer amarás o teu próximo, mas apesar de não compreenderem a essência deste mandamento, no entanto, eles estavam completamente errados ao dizerem odiarás os teus inimigos. Eles tinham acrescentado à lei do Senhor esta passagem. E eles deviam saber, como doutores da lei que eram, que a Bíblia, Deus, proíbe a vingança, que Deus proíbe, então, o odiar o próximo. Pelo contrário, exorta a amar os próprios inimigos. Eles deviam conhecer o texto como Êxodo 23, versículo 4, que diz: se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Entregar ao seu próprio inimigo aquilo que lhe pertence. Em Levítico 19, 18 diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eles também deviam conhecer aquilo que Salomão disse e que Paulo depois também reproduziu. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasa lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. E amontoar brasas era levar a outra pessoa a sentir vergonha. Vergonha diante daquilo que tinha feito, porque aquilo que tinha sido a retribuição não estava de acordo com aquilo que ele merecia. Então isso iria envergonhar o inimigo, dizendo: eu não merecia isso. Iria cair em si. Muitos dos fariseus, muitos dos escribas, principalmente aqueles que eram mais agarridos, mais zelosos, eles ensinavam que os judeus estariam a honrar a Deus se amassem o seu próximo, mas também estariam a honrar a Deus se desprezassem os seus próprios inimigos. Eles julgavam que o seu dever era odiar aqueles que lhe faziam mal. E possivelmente este acréscimo que eles fizeram foi por causa das várias guerras em que se envolveram, em que eles eram atacados por outros povos e se defendiam e por vezes atacavam esses povos. No entanto, Jesus vai mostrar-lhes que não há razões válidas para alguém interpretar a lei de Deus à sua maneira. Não há razão para que alguém acrescente algo à palavra de Deus. Ninguém tem o direito nem de aumentar, nem de retirar, seja o que for, à palavra de Deus.
O próprio Senhor o diz no final do Apocalipse. Ninguém. Mas eles estavam a deturpar. Aqui não é uma questão de eles estarem a reduzir o mandamento que havia sido dado. Aqui está uma questão que é acrescentar algo ao mandamento que existia. E diante então dessa distorção, Jesus então vai apresentar o desafio. Vai apresentar como é que eles deviam viver esse mandamento do amor. Então, chegamos no segundo ponto, que tem a ver com o desafio. Porque Jesus vai dizer que aquilo que estavam a fazer era uma grosseira distorção da lei. E aquilo que Jesus pretendia era oposto àquilo que eles estavam a fazer. E o amor ao próximo, aquilo que estava exigido na lei, devia se estender até os próprios inimigos. Devia se estender até aqueles que lhe faziam mal e que dificilmente iriam recompensá-los com amor. Já vimos há um pouco Levítico 19, 18. E volto a repetir que diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eles entendiam que o mandamento de amar o próximo como a eles mesmos se aplicava apenas aos judeus. Se aplicava apenas ao do seu povo e não aos demais. Portanto, o próximo de um judeu era um judeu. E eles então sentiam-se impulsionados para amar os judeus. Para amar aqueles que não tinham qualquer barreira de impedimento. Amar aqueles que os amavam. E isso é fácil. É fácil ser amigo dos amigos. É fácil amar aqueles que nos amam. Facílimo. É apenas retribuir. Mas Jesus aqui vai dizer que o nosso amor deve ceder às expectativas. O nosso amor não deve ser como os outros fazem. O nosso padrão não é aquilo que é natural fazer. O nosso padrão é aquilo que é divino fazer. Aquilo que Deus requer que se faça. Devemos amar não somente aquelas pessoas que nos querem bem, que estão ao nosso lado, mas também devemos amar até mesmo aquelas de quem não podemos esperar algo melhor em troca. Amar. E por isso eu digo que grande desafio este. Que grande desafio. É fácil falar. É fácil nós estamos a dizer, vamos amar os nossos inimigos, mas depois, no terreno, depois de nós nos lembrarmos aquilo que ele fez, não é fácil. É um grande desafio. É um grande desafio porque temos que passar das palavras aos atos. Não é fácil. É um grande desafio. A Corrie ten Boom, ela tinha passado por um campo de concentração. Ela tinha sofrido barbaramente nesse campo. Ela tinha visto a sua irmã fraca, doente, a ser brutalmente agredida até a morte. E quando ela foi liberta desse campo de concentração, ela começou uma série de viagens pelo mundo, a falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus naquele campo de concentração. O amor que tinha vivenciado ali, apesar da dor e do sofrimento pelo qual tinha passado. A guerra havia terminado e as pessoas gostavam de ir ao seu encontro para ouvir o seu testemunho, para ver como ela enfrentou aquele momento difícil, aquele momento de luta ali no campo de concentração. E um dia, ela foi a uma igreja. Ela foi a uma igreja pregar sobre perdão e o amor de Deus. Não sabemos se ela usou esse texto ou usou um outro.
mas foi lá. E terminado o culto, ela estava à porta e havia uma fila de pessoas que se aproximavam dela para a cumprimentar. Queriam abraçá-la, queriam também expressar a sua alegria de estar com ela. E naquela fila de pessoas estava um homem. Estava um homem que pouco a pouco se foi aproximando dela, à medida que a fila ia avançando. Um homem que estendeu a mão para Corey. E ela, ao olhar para ele, verificou que aquele homem que estava diante dela foi aquele algoz nazista que tinha espancado a sua irmã até a morte. Diante daquela realidade, ela ficou desnorteada. Ela acabara de pregar sobre o perdão, sobre o amor de Deus, mas agora ao encarar, agora estar diante daquele homem que tinha tirado a vida da sua irmã, ela não tinha forças para perdoá-lo, não tinha forças para estender-lhe a mão a fim de o cumprimentar. Ela estava a ser confrontada com as suas próprias palavras. E então, naquele momento, ela orou ao Senhor. Ela disse: Senhor, eu não posso, ajuda-me. E naquele momento ela sentiu como que seu braço sendo estendido para cumprimentar aquele homem que estava à sua frente e que a tinha tratado por irmã. Sim, ela era fraca no seu perdão. Ela era fraca no seu amor àquele próximo, mas Deus ajudou-a a ela dar esse passo. Humanamente falando, é difícil. É difícil nós estendermos a mão àquele que nos ofende. É difícil nós amarmos os nossos inimigos. E sobretudo quando se passa por situações tão críticas como esta. Quando o inimigo foi a causa de uma vida que foi retirada. É difícil. Mas o Senhor não pede de nós coisas fáceis. Ele pede de nós coisas difíceis. E a questão do perdão e do amor é algo difícil. Nós temos dificuldades em perdoar quem nos ofende. Há dificuldades. É natural no ser humano. E é possível que algum irmão, alguma irmã esteja a pensar em alguém que é seu inimigo, que não consegue perdoar, que não consegue estender-lhe a mão, porque lhe fez mal, porque o tratou mal. Pode ser que o Senhor, nesta altura, esteja a pedir para que nós possamos perdoar, possamos amar esse que nos fez mal, esse inimigo. O Senhor diz, Ele vai dizer: ou porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E Ele diz para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para que possamos então viver esta realidade. Vivê-la. Porque isso é ser como Deus. É ser filhos de Deus. É isso que Ele pede. É isso que Ele exige, que nós possamos imitar o Senhor Jesus. Possamos imitar. Porque vejam o que é que Deus faz. Diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vê chuva sobre justos e injustos. Ele derrama esta bênção sobre nós, seus filhos, mas também sobre os outros. Quando chove na nossa eira, chove na eira do nosso vizinho. Quando chove no nosso telhado, chove no telhado do nosso vizinho. Quando o sol nos entra pela janela,
também entra o sol pela janela do nosso vizinho. Deus não está a limitar o seu sol. Deus não está a canalizá-lo apenas para os seus filhos. Todos são abrangidos. Deus demonstra essa graça comum para todos. Quer para bons como para maus. Quer para justos como para injustos. Graça. A graça comum. Deus derrama o sol e a chuva sobre os seus amigos e sobre os seus inimigos. Sobre todos. E Jesus mostrou-nos que deve haver perdão. Jesus, diante de uma dor tão forte, diante da tortura da crucificação, a sua oração de perdão não foi silenciada. Ele orou assim ao Senhor: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus o fez. Jesus perdoou aqueles algozes que tinham crucificado. Jesus perdoou aqueles algozes que tinham açoitado. Pediu perdão de Deus sobre ele. Se Jesus o fez no meio de tanta tortura, no meio daquela dor, será que a nossa dor, será que o nosso orgulho, será que o nosso preconceito, será que a nossa preguiça pode justificar o nosso silêncio, a nossa inércia, a nossa apatia com relação a orar pelos nossos inimigos? Porque aí diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar e orar. Amar e orar por eles. Orar pelos inimigos. Já alguma vez fizeram isso? E não devemos fazer isso apenas quando sentimos algum amor por eles. Vamos orar mesmo sem inicialmente sentirmos esse amor, porque à medida que nós fomos orando, nós vamos vendo que passamos a amar aquela pessoa. Porque Deus transforma. Deus transforma o nosso coração e Deus tem o poder para transformar o coração do outro. Orar. Jesus o fez quando estava ali. Jesus mostrou uma atitude misericordiosa e bondosa para com aqueles que lhe estavam a fazer mal. Amar os inimigos. Amar os inimigos acena para um tipo de amor inteligente. Um amor que compreende a dificuldade e esforça-se por se libertar e libertar o outro. Porque perdão é libertação. Aquele que perdoa liberta-se do ódio, liberta-se da amargura. É mais importante para aquela pessoa que é vítima do que para o outro. O outro pode continuar a viver a sua vida, mas quem está a sofrer é a vítima. É aquele que passou. E por isso nós, ao perdoarmos, nós libertamos-nos dessa dor, desse peso. Perdoar. Jesus assim o fez. Jesus não esperou uma reação da parte daqueles que estavam ali, aos pés da cruz, que mostrasse algum arrependimento. Não. Eles estavam lá, estavam a fazer pouco dele, estavam a injuriá-lo, e mesmo assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós que fomos adotados na família de Deus, temos que olhar para aquilo que éramos antes. Como é que nós éramos antes em relação a Deus? Éramos pecadores e inimigos. Paulo diz claramente que nós éramos inimigos. O que é que Deus fez? Deus amou-nos, sendo nós seus inimigos. Deus amou-nos. Deus derramou a sua graça e a sua bondade sobre nós, que éramos inimigos. E Ele espera que nós, que fomos adotados na sua família, nós que experimentamos esse amor incondicional da sua parte,
possamos também fazer o mesmo àqueles que nos rodeiam. Por isso que eu disse no início que é um grande desafio para vós e para mim. Mas é isso. É isso que o Senhor pede de nós. E Ele apresenta-nos o padrão mais elevado no versículo 48. Do versículo 46 a 48. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sendo vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus diz, qual é o vosso padrão de vida? Quem é que procurais imitar na vossa vida? Porque se fazeis bem aos que vos fazem bem, que mérito é que há aí? Até mesmo os publicanos amam aqueles que os amam. Publicanos que eram vistos como traidores da pátria, que se vendiam ao poder romano para cobrar aos judeus taxas, para enriquecerem à custa dos seus irmãos. Mas eles também amam. Eles também amam os que os amam. E se nós fazemos isso, não somos mais do que publicanos. Eles também fazem. Também fazem o mesmo, esse é o padrão deles. Esse é o padrão também dos gentios. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, se nós saudamos apenas aqueles que nos são chegados, os nossos irmãos, os gentios, que eram considerados como cães pelos judeus, também fazem o mesmo. Pessoas que não temem a Deus fazem o mesmo. Que padrão é esse? Se nós fizermos o mesmo, estaremos também a proceder como gentio, a pagar com a mesma moeda. Não há nada de mais nisso. Isso é fazer como os demais. Não há nada de diferente em tudo isso. E é por isso que Jesus disse, deveis imitar o vosso Pai Celeste. Deveis imitar a Deus. Deveis olhar para Deus, não olhar para aquilo que o publicano faz, não olhar para aquilo que o gentio faz, não olhar para aquilo que os outros fazem, mas olha para Deus. Olha para o modelo de Deus. Tem o padrão de Deus como o teu padrão. Esse padrão é mais elevado. E por isso que esse versículo 48 diz, portanto, está ligado ao que vem de trás. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Um amor perfeito. Ser perfeito. Fazer como Ele. Imitá-lo. Porque os filhos são chamados aqui a imitar os seus pais. Tal pai, tal filho. Imitá-lo. Imitar a Deus. Não imitar o vizinho. Não imitar o companheiro do lado. Não. Imitar Deus. Que grande desafio. Porque o padrão não é o pastor, o padrão não é o diácono, o padrão não é este ou aquele, o padrão é Deus. E por isso ainda mais desafiante se torna em fazê-lo. O perfeito amor é um interesse ativo por todas as pessoas, em todos os lugares, independentemente de quem elas sejam, independentemente daquilo que tenham feito. Um amor misericordioso, um amor abrangente. Um amor que para nós é difícil. E por isso, Senhor, ajuda-me a amar. Senhor, ajuda-me a perdoar. Senhor, ajuda-me a restaurar o meu relacionamento. Pedir ao Senhor que nos ajude. Porque Ele não nos deixa sozinhos neste desafio.
Ele está ali para nos ajudar. Ele sabe o quão difícil é para cada um de nós. Mas isso não nos desculpa para que não possamos fazer. Isso deve-nos levar, sim, a depender mais dele para o fazer. A não depender do meu esforço, a não depender da minha capacidade, mas a depender dele, para então cumprir este desafio. E quero concluir com 4 lições. A primeira, nós somos chamados a amar os nossos inimigos, em vez de os odiar, em vez de procurar arranjar desculpas, devemos amá-los e orar por eles. Devemos, como diz, bendizer aqueles que nos maldizem. Em segundo lugar, nós mostramos que somos filhos de Deus através do amor. É o amor que nos distingue. É o amor que vem de Deus que faz com que nós nos possamos distinguir dos demais. A única maneira de nós sermos identificados como filhos de Deus é imitando o caráter de Deus. Pois, como vimos, Ele derrama as suas bênçãos sobre bons e maus, sobre justos e injustos. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é uma ação, é uma atitude. Assim também somos chamados a amar os nossos inimigos. Em terceiro lugar, quando amamos, nós somos recompensados por Deus. Amar os iguais é nivelar-nos aos publicanos. Saudar apenas os irmãos é assemelhar-nos aos gentios. Para recebermos a recompensa de Deus, a nossa justiça precisa ir além. O nosso amor precisa exceder ainda mais e as nossas obras precisam ir além. Por último, temos um grande desafio. Em vez de imitar os publicanos, em vez de imitar os gentios, em vez de imitarmos os deste mundo, vamos imitar a Deus. Sendo Ele perfeito, Ele ama e abençoa aqueles que não o reconhecem, que não creem que Ele existe, que não o servem, que não o adoram, que se opõem a Ele. Devemos fazer o mesmo. Assim como diz em Lucas 6:28, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. É um desafio sobre-humano, mas que é possível por causa daquele que está conosco, aquele que nos capacita para realizar a sua obra. Temos o seu Espírito, que trabalha em nós, nos aperfeiçoa, para que possamos ultrapassar este grande desafio. Então, nesta manhã, que nós possamos olhar, que nós possamos cumprir este grande desafio e que através dele Deus possa ser honrado, que através dele nós possamos mostrar ao mundo que somos diferentes, que não fazemos como os outros fazem. Aquilo que nós fazemos porque Jesus o fez, porque Deus o fez para conosco. Amém? Amém. E por isso nós vamos terminar o nosso culto cantando, orando. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Então quero vos convidar a ficar de pé e vamos juntos fazer esta oração. Já
como necessitamos do Senhor. Vamos terminar com uma oração e quero convidar os irmãos que nos dirijam nela. Obrigado, Pai Santo, pelo teu nome nos agradecemos. Pelo teu dom que nos concede dia após dia e pela tua palavra que foi pregada, Senhor. Para que hoje seja mudado o nosso sucesso, Senhor. Porque sabemos que nem tudo que vai tem, Senhor. Mas com a tua graça, com o teu amor, tu sempre nos está ao nosso lado, Senhor. Mesmo que nós não merecemos. Mas damos graça a ti porque em ti nos confiamos. Essa é a nossa fé que nós temos em ti, Senhor. Porque é nessa convicção, porque tu morreste na cruz do Calvário. Jesus está dentro dos mortos. Essa é a vitória que nós temos em ti, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pelo teu nome. Nós te rendemos graça. Seja engrandecido, seja louvado. Porque tu mereces, Senhor. E nesse momento, Pai, queremos ir no nosso lar, leva-nos em paz, que o teu Santo Espírito esteja em nós permanentemente, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito. Em nome pelo amor de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Podem fazer o fosse sentarem, vamos ouvir o pós-lúdico que vai ser tocado pelo Mateus e vamos nos dirigir a Deus em oração. Uma boa semana a todos os irmãos, que Deus vos abençoe.